Olá, YouTube! Dando continuidade às minhas reações ao novo trabalho do Xamã, um álbum que vem me surpreendendo muito, principalmente por conta dos elementos de hard rock, dos elementos oitentistas aqui, sempre presentes em quase todas as músicas. Agora a gente tem uma música com uma letra mais voltada à proposta inicial do Xamã, então a gente espera mais elementos folclóricos, mais elementos tradicionais, tribais, que o Xamã sempre trouxe desde o princípio. The Spirit. Vamos dar play e vamos ouvi-la, vamos ver exatamente o que acontece aqui e darei algumas explicações sobre algumas coisas que me chamarem mais atenção. Vamos lá. No princípio achei que fosse Eye of the Tiger, repetindo a mesma nota, né? Que nota que é? Ah tá, é o Ré. Olha que legal, cara, que legal. O piano, ele tá mexendo os acordes, ele tá movendo os acordes e ele tá dando novas intenções pra esse Ré. É como se a gente tivesse uma melodia estática de uma nota só. Na verdade, uma nota só que ela é tocada e a princípio a gente pensa, bom, então a tônica que é o Ré. Mas a maneira como o piano vai se mexendo, ele faz esse Ré se transformar em várias coisas. É como o Ré, primeiro ele trabalha como quinta, depois ele trabalha como terça, depois ele vira uma nota mais dissonante. É um piano descendente muito interessante que vai transformando esse Ré. Então a energia dessa nota que fica se repetindo, ela vai se modificando junto com a harmonia. Que legal essa técnica, cara. Gosto muito quando fazem isso. Observe. A música vai crescendo também em termos de volume. Olha esse acorde. A harmonia é muito rica, como sempre. O Xamã sempre traz umas inclinações não tão diatônicas. Belos intervalos. Oh! Confessori também, ideias bastante diferentes. Oh! Oh! Esse acorde fora, esse terceiro acorde aí foi absurdo, cara. Isso aí é pau, hein? Oh! Esse acorde é totalmente fora, cara. Belo uso dos tons. Combo duplo de novo. Prata. Esse acorde fora. A melodia. Mudamos de escala toda hora, hein? O refrão numa escala diferente, essa parte, outra escala também. Agora vai vir aquele corte estranho. Bela harmonia. Desceu. The spirit has the answer. The shaman wants surrender. He's watching.
esse agudo. Linda precisão. O Alírio, ele tem um estilo muito limpo de cantar, de estacionar na nota e manter ela perfeitamente afinada. É muito diferente, por exemplo, do Falaschi, que gosta de sempre colocar um vibrato. A nota ela fica ondulando dentro do centro dela, né? Proposital, um vibrato, às vezes no final da nota, às vezes durante a nota inteira. O Alírio, ele tem uma precisão de manter a nota, que também é muito bonito. Os dois têm características timbrísticas muito diferentes, né? Só gostaria de comentar aqui que essa nota foi muito precisa, ela se manteve no centro o tempo todo. Isso é lindo de se ouvir, principalmente nesse alcance, né? Nessa região difícil de se alcançar, mesmo para pessoas que têm esse alcance vocal. Nessa música a gente já percebe que o álbum estabelece uma identidade muito própria. A gente percebe que os pianos cinematográficos sempre vão estar presentes para gerar esse build-up, para gerar esse crescimento na música. Ele começa e deságua numa guitarra distorcida, ou deságua em uma parte rítmica mais pesada, com mais volume. Então a mixagem ela sempre segue um crescimento que se inicia no piano, que é um instrumento muito dinâmico. O piano ele tem uma sensibilidade, dependendo da força que você toca a nota, ela vai ter um volume muito diferente. É um instrumento muito mais dinâmico que a guitarra, por exemplo. Se você tem distorção na guitarra, provavelmente, mesmo que você palhete muito suavemente, o som ainda vai ser alto. Então o piano é maravilhoso para ter essa dinâmica, esse crescimento de volume. Outra coisa interessante que o álbum estabelece como identidade são solos de teclado que não haviam sido vistos antes em outros trabalhos do Xamã. É claro, existem, porém não dessa maneira, com esse timbre, com essas intenções mais power prog mesmo. Solos de teclado que a gente costuma ver em bandas, como já expliquei, Symphony X, DGM, Anubis Gate, dentre outras bandas que são do metal moderno, progressivo, que eu acho muito legal. Principalmente esse solo que ele delineia bastante arpejos, né? Um solo bem teórico, bem musical, no sentido de que, tá tocando acorde dominante, vou meter a diminuta aqui pra gerar mais tensão, sabe? Na transição, inclusive, pro solo de guitarra. Eu acho que maravilhoso, porque aí o solo de guitarra já entra como uma resolução. E técnicas maravilhosas. O Hugo, ele sempre varia muito as técnicas que ele usa, ele não gosta de usar as mesmas coisas em todos os solos, ele gosta de fazer um solo diferente sempre, e eu acho que isso é ideal pra cada guitarrista. Acho que esse é o ideal que cada guitarrista deve buscar, inclusive. Não ficar nas mesmas técnicas, mas ao mesmo tempo, quando você usa técnicas diferentes, dá sentido a elas, né? Não usar a técnica pela técnica, mas a técnica que casa com a proposta da música, com a harmonia da música. E o Mariucci colocou a medida certa de notas aqui, usou bastante a corda solta, que eu acho bastante interessante. É claro que eu não conseguiria reproduzir aqui, porque eu acho que essa música tá afinada em Ré, pelo ostinato do comecinho, então a corda solta teria que estar em Ré, e aqui tá em Mi, mas tá na afinação standard, né? Mas vocês compreendem que existe a técnica e existe a intenção musical, e aqui a intenção musical prevalece sobre a técnica, apesar da variação de técnicas. Isso é muito interessante. Outra coisa bastante notável neste álbum é o uso dos tons pelo Confessori. O Confessori, ele sempre brinca com essa coisa tribal, sempre brinca com padrões não tão lógicos que já aconteciam desde sempre no Brasil, com Sepultura. O Sepultura que meio que lançou mão dessa característica percussiva que o brasileiro possui, essa riqueza percussiva que o brasileiro possui desde sempre no metal. E o Confessori, claro, ele bebe muito dessa fonte e ele faz do jeito dele, um jeito muito único, muito original, e tá aqui presente de todas as formas. E as composições com harmonias, tem a harmonia climática, que ela é mais padronizada, né? Essa harmonia mais neoclássica que a gente viu no refrão e que muda de escala, e tem certas coisas harmônicas mais sofisticadas no sentido de um acorde ali que totalmente fora para fazer as transições, um acorde que a gente não espera ouvir jamais nesse contexto, segunda menor, indo para substitutos, né? Empréstimos modais muito interessantes, que sempre surpreendem, e mesmo quando você ouve a música pela segunda vez, você fala, mas como que ele pensou nesse acorde? E a melodia da guitarra, claro, seguindo sempre as notas do acorde para não soar tão distante assim. Isso é muito inteligente da banda. Então tem muitas coisas aqui. Essa música foi meio que um sumário, um resumo do que a gente já viu nas outras músicas. Todos os elementos repetidos aqui em uma fórmula de power metal. É uma música mais de transição, eu acho que a próxima música vai ser mais tocante, mas ela cumpre bastante o papel dela. É uma música que eu gostei bastante, uma música sólida, uma música que funciona bem pra proposta power e que traz todos esses elementos, traz a identidade do álbum. Agora sim a gente consegue ver esse álbum como algo diferente de tudo que o Xamã já produziu. Antes eu ficava meio em dúvida, será que eles fizeram isso só pra essa música? Mas não, existe uma identidade, existe uma proposta.
solos de teclado não são pontuais, eles são parte da identidade do álbum, e as partes de piano em crescimento, dinamismo, também são partes da identidade deste álbum, essa proposta cinematográfica com crescimento de mixagem e tal. Então, tem muita coisa aqui que é diferente do que a gente já ouviu em Power Metal nacional e dentro do Xamã. E isso faz desse álbum muito único, apesar dele trazer, claro, sempre um pouquinho de cada era, que é também muito interessante. Ele não abandona nada que o Xamã fez no passado. Ele reconhece tudo que foi feito e traz com uma nova roupagem. Um vocal diferente e arranjos também diferentes. Mas o Xamã tá aí, a gente consegue ver nitidamente. Então, ótimo trabalho. Gostei bastante da música. Estou louco pra reagir à próxima, que vai ser, segundo muitas opiniões, emocionante. Vamos ver.